Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso bate-papo, que é o Somos Mais Que um podcast com cara de mesa de boteco, para a gente bater bastante papo, conversar, contar histórias. E hoje eu vou trazer uma pessoa que tem muita história para contar, né? Porque além da sua experiência profissional, ele é uma pessoa com muitas vivências diferentes. E engraçado, Casaroto, eu vou te apresentar daqui a pouco, né? Eu fui conversando com várias pessoas, né, aqui em Ribeirão Preto, eu não sou de Ribeirão, e várias pessoas falando, oh, você tem que falar com o Casaroto, você tem que falar. E aí, né, a gente vai se aproximando da pessoa, né, porque a pessoa é citada. Então, quero apresentar aqui o Carlos Casaroto, que é mentor, que é consultor, que vai falar de gente, de gestão, de sucessão, que é um assunto que eu quero pegar bastante. Esse assunto é interessante. Mas eu queria, Carlos, que você começasse contando sua história, contando seu caminho, né? Quem é o Carlos Casaroto? Quem é o Carlos primeiro, né? Porque geralmente a gente começa com o nome, né? O nosso nome de batismo e depois vai para o sobrenome. E como ele construiu essa carreira para chegar nesse ponto em que você está hoje. Bom, obrigado, Castilho, pela oportunidade de estar aqui contigo, de passar por esse local onde alguns colegas aí passaram e também muito bem referendado por todos, né? E da mesma forma eles falavam, não, você precisa, Castilho, vai lá bater papo, vai ser legal, vamos compartilhar, né? Então agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. Bom, você fala que a gente tem muito conhecimento, já remete a nossa idade, né? A gente já fica, ou o cabelo fica branco, ou o cabelo cai, né? E já vai denunciando o nosso conhecimento, né? Diz o meu filho falou assim para mim, pai, eu sei porque você está ficando careca. Eu falei, por quê? Porque o consultor, quanto menos cabelo tiver, melhor, né? 40 mais idade, né? É uma das poucas profissões, né, Casaroto, que quanto mais é, melhor, né? Perfeito. Ainda a gente tem como agregar e como capitalizar isso, né, Caju? Então, agradeço a oportunidade. E tem uma jornada longa já na área de RH, de gestão, de governança. E passei aí por várias empresas. Antes, obviamente, que nascido fui em 1966, aqui em Orlândia, aqui perto. Né? Sou o 10º de uma família de 11 irmãos. Naquela época as famílias eram grandes. Famílias grandes, né? Minha mãe chegou a ter 13, mas perdeu 2, né? E a minha mãe se foi muito cedo também, eu tinha 9 anos. Foi aquela vida difícil, né, que a gente teve, e ali todo mundo fazia de tudo. Eu ajudava meu pai encanador, meus irmãos, eletricista, e eu ia levar comida, ia ajudar nas obras, né? E bacana, e a gente foi trilhando nesse caminho. Eu digo que hoje é importante para a gente formar a nossa responsabilidade, algo que em voga hoje, a falta de, né? Falta de juventude, né? Então a gente vai criando gasto desde cedo e foi trabalhando desde aquela época. Depois comecei isso, quando eu pude estudar, eu me mudei da cidade, de Orlando, fui para Mogi Mirim, onde eu moro hoje. E lá eu fiz faculdade de matemática, porque eu não tinha dinheiro para fazer engenharia, né, que eu queria fazer, e é verdade. Aí tinha que trabalhar de dia, estudar de noite, eu puxo matemática ali perto, né? Era Cidade mais pequena, simples, né? opa, então vamos nessa, né? Mas foi, e a partir daí que eu já trabalhando em escritório, trabalhei em Banco Nacional lá atrás. Aí eu entrei na área de RH, entrei pela porta da remuneração, ainda Isso tinha. que eu falo, porque o matemático no RH tem que entrar ali pela parte contábil da coisa, né? É porque a área de remuneração tinha contas, né? Tinha muita conta que fazia, né? Tabulação de pesquisa, é número, né? De cargos de salários, na época ainda da inflação alta, fazia pesquisa quase todo mês, quase. Né? Porque o salário era reajustado direto, né? Então tinha alguma afinidade, para não dizer assim, com os números, né? Mas eu O RH é fui. essa área meio assim, né? Cheia de advogados, psicólogos, né? Contadores. Tem um vasto, tem uma abrangência bastante vasta, né? E aí tem profissionais de diversas formações aí dentro do RH. Tá? E
E aí eu fui migrando dentro da área de RH para a área mais de desenvolvimento. Eu divido o RH em duas partes, né? Eu divido na parte soft e na parte hard. A parte soft é aquela mais legalista, né? Que vem aí, sim, folha de pagamento, segurança, serviço de saúde, a própria parte trabalhista, né? Que é aquele mais DP ali, né? Que antes era o DP, né? Que vem também, eu coloco aí também a segurança do trabalho, a saúde, aquilo que é legal, tá? Uhum. E a Relação parte... legal da empresa com o colaborador. Né? Perfeito. É o que veio primeiro, né? E depois a parte soft, né? Que eu falo, que é a parte de desenvolvimento, a parte de criação, a parte de você cuidar daquilo que é mais longevo dentro da empresa, de cultura, de pessoas, de desenvolvimento, de competências, de liderança, de relacionamento de ambientes. Então, é uma área que eu chamo de soft, até porque você não pode ser tão quadrado, né? Você precisa criar muito nessa área. Então, entrei aí, depois fui migrando por essa área, fui assumindo a responsabilidade da minha carreira, né? Quando fui crescendo nas empresas. Trabalhei por muitos anos no mundo corporativo, trabalhei na Medley, farmacêutica, depois fui para Honda Automóveis, onde fiquei lá 8 anos, depois eu fui para TCS, que é uma indiana que faz software para banca, principalmente. Depois eu vim para o Minerva, aqui em Barretos, de processador de carro. Vim aqui para a TGM e ultimamente eu também trabalhei no grupo imediato aqui, logística em Ribeirão. Desde já 13 anos eu tenho minha consultoria, sempre com essa preocupação de trazer gente, né? Mas principalmente gestão e ultimamente também governança, né? Que é ligar isso dentro de uma organização para fazer a organização crescer. Eu tenho dentro de mim que as empresas precisam crescer de maneira perene e de maneira saudável. Saudável para a empresa em si, com números, resultados, mas também para as pessoas, né? As pessoas estão lá dentro e nessas pessoas eu incluo o dono, né? Porque às vezes a gente não pensa muito no dono, sim, né? sim. A gente pensa em ambientes, etc., saudáveis e pensa, obviamente, sim, nos colaboradores, etc. Mas o dono também é alguém que sofre muito, né? E a vida de uma empresa familiar, né, que vai aí ser centrada no dono, também é uma pessoa que sofre, que precisa ser cuidada, precisa também estar saudável para poder tocar o negócio. Estamos aqui já nessa jornada bastante. Tem um caminho longo, né? É, Deixa eu, antes de nós entrarmos nesse tema da gente, gestão e governança, os 3 Gs aí, né? Gente, gestão e governança, eu queria pegar um gancho na sua trajetória. Né? Quando eu pensei esse podcast, eu tinha um projeto antigo que a gente fazia umas palestras, chamava as pessoas, que tinha esse nome, Somos Mais Que Um, que a ideia era juntar mais pessoas, né? E quando eu pensei o podcast, eu primeiro pensei um pouco, porque meu filho está com 16 anos e está naquela hora da decisão da carreira, mas tem 2 públicos que eu tento falar com eles aqui. É aquele público ali, além desse jovem, aquele dos 35, 40, sabe naquele momento da carreira que a gente fala assim, será que era isso que eu queria? E a pessoa começa a se repensar, e eu trago muitos profissionais aqui, mais ou menos nesse momento da carreira, que às vezes a pessoa começa a buscar propósito, né, buscar outros caminhos. E eu tento falar também com a gente, com a nossa idade, né? Que é aquela pessoa, você não, porque você já contou sua trajetória, ela, né, foi bem diversa. Mas muitas das pessoas da nossa idade, você sabe disso, construíram quase que a carreira inteira num lugar só, ou numa profissão só, ou numa função só, mas tem muita vivência, muita experiência, e chega aquele momento, ele já fala, bom, como é que eu transformo essa experiência em algo, né, que eu possa prolongar minha vida profissional, né, que eu acho que é o que você falou aí no início. Então, eu queria que você contasse, antes da gente entrar na gestão, falando ainda da sua carreira, um pouco como foi essa transição, né, do executivo, né, do colaborador, do funcionário, para o consultor. tá. Eu acho que a gente estava falando agora há pouco da falta de cabelo, né? Os cabelos brancos, e que isso agrega demais. Isso precisa ser compartilhado. Então, acho que as pessoas, essa nossa geração, que é aquela que ficava no
trabalho por longos anos e que gerava muito resultado e que agregava muito na carreira com isso, chega uma hora que ela pode e deve compartilhar isso, tá? E deve também, pode ajudar outras empresas. Eu vejo muitos profissionais que às vezes ficam, nessa idade que você citou, assim, uns 40, que às vezes ficam dependendo, ficam lá no trabalho e de repente perde o trabalho, perde o emprego. Nossa, o que eu vou fazer agora? Né? Primeiro que quando eu posso, eu sempre falo que eles não vão ficar a vida inteira na empresa. Então, quando você faz de maneira organizada, é melhor. Então, eu faço mentoria com executivos que às vezes me procuram e falam, pô, Carlos, eu tô na transição, eu queria para um outro emprego e tal. Eu falo, beleza, mas depois desse outro que você vai achar, para onde você vai? Né? Porque você também precisa ter porque o mercado em algum momento vai expelir, né? Não é isso. E cada vez mais rápido, né, cara? Sim, cada vez mais rápido. Tá? E é normal, não tem problema. A gente precisa entender que isso é normal. Tá? Agora, fazer essa transição, entender aquilo que é o seu expertise, aquilo que você agrega para o negócio. Tá? E aí vai, obviamente, de você empacotar isso, de você colocar isso no modelo que possa gerar resultado, né? Usando ferramentas que sejam aplicáveis dentro das organizações e colocar o bonezinho, né, de consultor e sair à luta, sair à caça. Acho que tem muita coisa que a gente pode agregar. E eu falo para você, cara, que cada vez mais, porque hoje, infelizmente, as pessoas que estão dentro das organizações são muito superficiais. Eu concordo com você, Carlos, nisso que você está dizendo assim. Bom, primeiro pegando isso que você falou sobre a consultoria, né? Eu busquei esse caminho há muitos anos, né? Desde 2009, 2010 que eu estou nesse caminho. E é engraçado isso que você falou, né? Porque muitos amigos, muitos colegas, né, contemporâneos, só quiseram fazer essa mudança quando a mudança veio antes, né? A pessoa perdeu o emprego. E aí a pessoa não sabe quem ela é, né? Foi forçado. E ela não sabe quem ela é, né? Ela não tem uma identidade, porque o sobrenome dela é o sobrenome da empresa. Muitas vezes. Né? Quase sempre. Quase sempre. E algumas dessas pessoas vinham me buscar, né? E falavam assim, poxa, como eu faço? Eu quero ir para esse lado da consultoria. E eu sempre falava com ele assim, olha, a consultoria ela tem muitos pontos positivos, caminhos, né, como você disse, mas assim, não espere aquela regularidade que você tem lá de executivo, que você vai ter seu 13º, que você vai ter suas férias, vai ter mês que você vai ter muito dinheiro, vai ter mês que você tem que guardar, porque no outro mês talvez o contrato acabe, você não consegue um outro. Existe uma competência por trás disso aí também, né? Sim, sim. Você sabe que lá em 2012, mais ou menos 2011, quando eu estava amadurecendo o negócio da consultoria, né? Eu estava conversando com outro consultor que era de Americana, na região Campinas, e ele falou para mim assim, cara, ser consultor é igual um passarinho, né? Você voa livre, você vai para um monte de lugares, né? Só que às vezes você precisa de uma terrinha para você pisar lá embaixo e não tem, né? Você só vai ter um oceano. Então é isso que você disse mesmo. Tem momentos de altos e baixos, então você precisa saber organizar toda a sua demanda, o seu tempo, né? Tem uma competência que eu sempre falo para os meus colegas, né? Que a gente, quando vai para a consultoria, e isso é um movimento que as pessoas precisam estar muito atentas, a gente é um bom técnico, então a gente faz uma boa entrega. Só que só se entrega aquilo que se vende. Né? Então a gente precisa também desenvolver uma competência diferente, que é se vender, também relacionamentos, etc. Né? Geração de valor, né? Mas temos que ter também esses e é um skill complexo, né? Pelo menos no meu entendimento, é que assim, é difícil a gente se vender, né? A gente primeiro tem que se entender como um produto, entender o que nós... Né? Como você falou uma palavra para você, que é empacotar, né? A gente tem que se empacotar como um produto, para depois a gente entender, então, já que eu sou um produto, eu tenho que me vender, né?
Mas é o que você falou, essa venda ela é muito de relacionamento. Né? Porque a empresa não. Você não bate na porta de uma empresa e fala assim, você está querendo uma consultoria? E o cara, quero, entra aqui. Né? É um processo longo. Né? Realmente o produto não é assim, é um sapato, né? Que você vai lá e fala, estou entregando o sapato aqui, você quer comprar? Né? Não, a consultoria ainda mais na forma que ele trabalha, né? Que é aquela consultoria personalizada, né? Que provavelmente tem um padrão que a gente segue, tem as ferramentas que a gente usa, mas além de lá ouvir o cliente entender aquilo que é para ele. Né? Então, isso é um modelo de venda bastante específico. Né? E é aquilo, é construção, é relacionamento, né? É a sua reputação, né? Que você vai colocar em campo. E isso é algo que tem que acontecer. E talvez essa que você falou que seja talvez uma das grandes competências do consultor, que é saber escutar, né? Porque se ele chega com uma solução muito pronta, nem toda, né, não vai se encaixar, né? Então ele tem que saber escutar. Né? Precisa. A gente precisa ter um diagnóstico. Né? O consultor é como a gente vai no médico. Né? O que é um consultor lembra de consulta, né? Que vai no médico. Vai no médico fazer consulta e o que o médico bom faz? Ele escuta. Né? Escuta a gente, toca aqui, toca ali, né? Faz um exame clínico ali para te entender melhor, entender a sua dor, entender o seu problema, para poder te medicar. Então, o consultor também tem essa de você tem que ir lá e ouvir, né? Ouvir e dentro daquilo que você tem de conhecimento, dentro daquilo que você tem de soluções, propor alguma alternativa e para ajudar o cliente. Né? Mas precisa ouvir sim. Precisa ter um cabedal grande aí para você poder abrir mão na hora e você propor a solução que é a melhor para ele. Agora, vamos tentar puxar então para esse assunto aí da gente. Gerson, você já falou algumas coisas aqui que dá para a gente ficar 5 horas falando. Né? A primeira delas é uma mudança comportamental, né, nas pessoas que estão dentro da empresa, que tem a ver com mudanças culturais, tem a ver com mudança de geração, é aquilo que você falou, né, a gente aprendeu lá atrás, né, muito no sofrimento, como você contou, né, e todos nós tentamos dar uma vida mais fácil para os nossos filhos, e às vezes, né, isso também não se forma a casca que precisava formar. A gente sabe que depois da pandemia também essa relação das empresas com as pessoas mudou bastante, as pessoas mudaram bastante. E você que tem tanta experiência na gestão de RH, de pessoas, o que você percebe que você usou um termo, você falou assim, né? As pessoas estão muito, como você disse, você usou uma palavra aqui, que as pessoas estão, assim, não perdidas, né? Mas assim, não estão com o mesmo... Falta o comprometimento. O comprometimento, exatamente. Falta aquele comprometimento que existia. Como que você analisa disso? É toda uma transição de geração. A gente vai para gerações, é aquilo que cada um valoriza. Né? Mas acho que a gente veio no cenário as gerações, se você sabe disso, é puramente marketing. Mas as mudanças, até porque não tem data, né? Foi ali em 65, 66, foi acontecendo as mudanças. Mas acho que aconteceram mudanças na sociedade que vão levando para outro tipo de relacionamentos. Tá? Essa que você citou, que a gente trabalhava mais na nossa geração, e a gente valorizava muito isso, e a gente queria deixar uma vida melhor para os nossos filhos, que nós não tivemos, vai gerar, eventualmente, uma geração que é um pouco mais folgada, né? Que demorou mais para ralar, demorou mais para sofrer. Eu acho que tem alguns eventos que foram, que também marcaram todo esse movimento, essa mudança de comportamento. A gente fala no Brasil do fim da ditadura, a gente fala lá atrás do êxodo, né? As pessoas saíram do campo para ir para a cidade. Sim. Então a cidade traz o quê? Traz consumismo, né? O gosto por aquilo que não existia. Você morava nas fazendas, nos sítios, era uma vida mais simples, né? De todos os recursos, tudo era muito mais simples, né? E era uma vida mais dura também. Então a vida ficou mais fácil,
mais acessível, mas ela trouxe outras necessidades que o ser humano de repente nem sabia que precisava. É assim mesmo que a vida funciona. Tá? E junto veio a revolução da informação. Então, pessoas com mais informação e a informação que traz mais consumo. Hoje a gente vê esse ápice, talvez, pelo menos até hoje, né? A pessoa abre o celular, eu vejo pessoas falando um monte de coisa, pessoas ganhando um tigrinho, ficando rico, pessoas falando, vendendo uma vida glamourosa, de repente não é nada aquilo, que é tudo maquiado, né? Mas que os outros acreditam. E que vem um pouco dessa superficialidade que eu te falei, de as pessoas não, não, não querem se aprofundar na informação, não querem ler, né? Não querem saber o porquê das coisas. Então, todas essas mudanças, né, foram também gerando a necessidade ou gerando uma mudança no comportamento das pessoas, na sociedade e também dentro das empresas. Né? Mas, você sabe que tem uma coisa, cara, que eu estava dando uma palestra só dias atrás, né, falando sobre RH estratégico, e em algum momento nós falamos sobre a tal liderança humanizada. Eu até escrevi alguma coisa sobre isso recentemente. Né? Mas por que estão falando de liderança humanizada hoje? Né? Na minha época, na sua época, eu era humano, meu chefe também. E hoje, os líderes são humanos, os liderados também. Né? Então, sempre foi humanizado. Né? Então, está se perdendo a noção do que é ser humano, na verdade. Né? Porque a relação sempre foi entre humanos. E aí eu acho que na relação está o problema maior de falta de comprometimento, de falta de engajamento. Tá? As pessoas, por que elas, quando as empresas contratam alguém, ela pensa o seguinte: eu estou contratando alguém e esse alguém já está aqui engajado, comprometido. Pronto. Não, eu estou aqui por enquanto para fazer o básico, para receber e trabalhar, beleza? Beleza. Então, para fazer mais, para engajar, para se comprometer, para entregar mais, a empresa também precisa fazer mais. Tá? Eu sempre falo para os empresários: você quer pessoa engajada, time comprometido, tal, tal. O que você está fazendo para engajar o seu colaborador? O que você está fazendo para comprometer o seu colaborador? E passa, primeiro, por condições básicas, passa por remunerações, por programas estruturados de gestão de pessoas, passa por planos de carreira ou possibilidade de carreira interna, onde a pessoa quer chegar, como que eu faço para chegar lá. Agora, faz parte muito do relacionamento que é estabelecido entre líder e liderado. É a pessoa se sentir bem onde ela está, ela sai todo dia do trabalho, volta amanhã, eu volto para cá porque eu me sinto bem. Então, é ambiente de trabalho, é o trabalho bem conhecido, é o trabalho que é compartilhado, é o trabalho onde o colaborador pode falar, né? Onde ele pode. Não é assim, toda ideia vai ser acatada. Não, mas, pô, Tem a minha espaço. ideia, tem espaço. Beleza, sabe desse copo? Podia ser uma taça? Por que não? Vamos pensar nisso, talvez seja melhor, né? Mas eu acho que as relações em si, então, a liderança em si tem um papel muito grande. As empresas não se preocupam como deveria se preocupar. Você já deve ter tido essa experiência, né? Como consultor e em geral, as empresas buscam consultores quando acham que não está bem, né? Não deveria ser só assim, mas a maioria das vezes é. De você entrar em uma empresa ou em um setor de uma empresa e falar: gente, isso aqui está doente, né? Porque as relações estão doentes. E aí você vai perceber que parte do líder tudo que você falou, né? Não dá espaço, o jeito de tratar, o relacionamento. Você fala: gente, essa equipe está doente e se não for feito algo aqui, né, você perde. Você pode até ter lá boas políticas de RH, mas o líder às vezes, né, faz com que aquele clima seja tão pesado que isso não. Sim. O líder é aquele que. As pesquisas mostram que 66% das pessoas se demitem do líder, né, da empresa. E também acho que elas ficam por causa do líder, não vale o contrário. Então,
aquele que se relaciona, aquele que tem o tato, aquele que se preocupa com a pessoa antes de se preocupar com o resultado, com aquilo que ela vai fazer. Pô, tem uma pessoa que tem problema, que tem filho, que tem drogado às vezes, que tem dívida na Casa Bahia, né? Que jogou no Tigrinho. Que jogou no Tigrinho, quer dizer, cara, antes tem uma pessoa. Então, é uma pessoa, tá? Agora, a liderança precisa gostar de pessoas. A liderança precisa querer se interessar por esse ser humano que vem antes do trabalhador. Se você quer o braço, né, conquista o coração da pessoa. E agora essa conquista é um relacionamento, é uma troca. É um termo que está em voga, que é o tal do employee experience, né? Sim. Cara, eu só gosto de deixar as coisas chiques, né? Vem importando, os termos, mas eu acho que a palavra experiência é uma palavra bacana para mostrar, para que a liderança possa refletir que tipo de experiência que ele causa no colaborador. A empresa precisa refletir isso, tá? Porque experiência tem a ver com sentimento. Sentimento, cara, não é método, não é processo, não é ferramenta. Experiência, sentimento é aquilo que eu olhando para você eu sinto. A forma como eu falo, o jeito que eu falo, como eu te trato. Por isso que tem que ser algo genuíno. Né? Quando o líder, né, estava refletindo até com o meu filho esse fim de semana, quando o líder ele não gosta de gente, ele pode ser treinado, ele pode ser desenvolvido em usar técnicas e tal, mas cara, não é natural. O liderado vai olhar no olho dele e vai falar, não vai sentir. Então, você tem que provocar sentimentos no colaborador. Tem um ponto nisso que você falou que eu concordo plenamente, porque assim, e para mim aí tem um erro nas políticas de RH de algumas empresas, que muitas vezes você promove para a posição de chefe ou de encarregado a pessoa que não tem as competências do líder. Ele é um bom técnico e ele, como se destaca por ser um bom técnico, um bom vendedor, um bom operador, esse cara é bom, vamos colocar ele de líder. Não é líder, ele nem quer ser, na verdade, às vezes. Né? Às vezes não. Sabe que é aquela frase, né? Eu perdi um bom técnico, ganhei um péssimo líder. Né? Eu sempre dou de exemplo, que a gente que é da nossa idade, a gente lembra de um torno mecânico. Sim, né? sim. Aí você pega um torneiro que trabalha bem pra caramba com o torno, entrega as peças, faz toda a programação da máquina, tudo. E aí você promove ele para líder, né? Cara, desculpa. Cara, aí ele começa a trabalhar com pessoas e as pessoas, diferente do torno, elas reclamam, elas faltam. Gente né? é gente, né? Dá dor de barriga, conversa. O torno, cara, você programa ele vai. Trabalha direitinho, não falta, trabalha 365 dias do ano, 24 horas por dia. Se você fizer uma ajeitadinha nele, óleo, calibrado, ele vai embora. Só que, então, as empresas às vezes pegam esse cara que cuida bem do torno e que tira o máximo dali, vai cuidar de gente. Esse usou o termo que são as competências são muito diferentes. Né? A gente não treina o dia que a liderança, que a empresa erra 3 vezes quando ela com a liderança. Primeiro, ela promove errado, aí ela não desenvolve, ela acha que aprende por osmose, né? Tá ali, ou o cara vai virar líder, né? Ele faz assim, né? Botou um pendrive aqui, não é assim, né? E elas não demitem, porque elas ficam coniventes e ficam corresponsáveis por aquele líder que não desempenha bem, e vem o quê? Ineficiência. Né? E a ineficiência impera. São os erros aí que as empresas cometem com a liderança. Você falou lá no início, né, de que você divide o RH em 2 grandes áreas, né? E você falou lá no início também sobre a questão da governança. Eu estou tentando colocar esses 2 temas aqui juntos, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, de empresas familiares, e às vezes as pessoas têm uma ilusão de que empresa familiar é aquela empresa pequenininha, né, a lojinha, né? E não é, né? Existem empresas gigantescas
Grandes conglomerados. Grandes conglomerados, mas gerenciados de uma forma familiar, diferente. Existem aquelas empresas profissionalizadas em que o gestor, né, pode até ser da família, mas está ali pela sua capacidade de gestão, e existe aquela empresa que é gerenciada a partir do dono ou da família. E eu percebo que nessas empresas, essa relação que você falou de não demitir, né, de ficar conivente, é ainda mais forte, né, porque existe até a questão da relação. Né? A gente ouve muito nas empresas familiares assim, mas esse cara está comigo desde o início. Né? É a confiança, né? Eu digo que tem que ter eu uso uma palavra que não é muito delicada, mas é o cocô, né? Você tem que ter competência e confiança, né? E quando você vai para a empresa familiar, é muito mais confiança do que competência. Agora, tem uma coisa, se me permite discorrer sobre isso, cara, tem uma coisa na empresa que é familiar, que é a centralização. O dono é uma pessoa empreendedora, que tem ideias, que faz, só que ele vai crescendo de acordo com aquilo que ele pensa e ele vai comandando a empresa. Então ele vai cuidando de tudo. Tudo sai do jeito que ele quer. Só que a empresa vai crescendo e isso precisa mudar. Tá? No comecinho as pessoas vão aprendendo o jeito de estar ali por perto, tá? Mas depois ele precisa de braços para fazer chegar até lá embaixo. Só que ele não delega a autonomia necessária para a liderança. Aí quando você não delega a autonomia necessária para a liderança, você não forma pessoas capazes de tomar a decisão de tocar o negócio para frente e resolver problema. Tá? Você forma, eu digo que você forma pessoas que são mandadas. Tem um princípio da gestão que é o princípio dos 2 P's: permite ação e permite responsabilização. Né? Quando você não permite ação, e a delegação, ou a centralização é não permitir ação, você não pode permitir a delegação, a responsabilização. Então, se eu tiro de você a capacidade de agir sobre o seu departamento, sobre a sua área, eu tiro de você a responsabilização pelos resultados. Tirando de você a responsabilização pelos resultados, eu não vou te mandar embora. Eu sou conivente com você. Se está ruim, é porque eu que mandei, não foi você. Então, é um negócio complexo, né, que é muito presente dentro das empresas familiares, e que precisa ser trabalhado, porque trabalhar a delegação, vai muito de processos. Então a gente precisa definir processo, aí vem a governança, vem a gestão, para dar um pouco de consolo para esse dono de empresa, porque como é que eu vou perder o controle? Não, o controle dele vai estar em outras, vai estar dentro dos... Fica doente, né? Sim, fica doente, vai perder o controle como? Cara, então é processo, governança, auditoria, números, indicadores, metas, para que você possa ter um controle de outra forma, você possa fazer gestão através desses controles estabelecidos e você possa ter tempo para você escalar, você crescer, e ter uma vida melhor, como eu falei para você, porque às vezes isso também leva o empresário a ficar doente, cara. Garoto, você estava falando e eu estava assim, né, me enxergando nesses meus 15 anos de consultoria, porque qual é o meu cliente, né? Eu trabalho com indústrias que têm redes de distribuição especializadas, que ela quer profissionalizar essa distribuição e, em geral, essas empresas distribuidoras são empresas que nasceram do cara numa loja, num balcão, ele sozinho, depois ele pôs o primo dele, o tio dele, o irmão dele, né? Ou daquele que tinha uma pastinha debaixo do braço, que ele ia visitar os clientes, e hoje ele tem uma empresa de milhões, né? Centenas de milhões no ano, com 200 funcionários, só que na cabeça dele, né, isso eu faço há 15 anos, que é esse cliente, na cabeça dele, ele ainda é empresa pequena. Ele ainda enxerga assim, olha, ele tem umas tiradas assim, não, todo mundo que trabalha aqui é meu amigo, gosta de mim. Não, mas quantos funcionários você tem? Você sabe quantos funcionários você tem? Tem gente que nem te conhece. Ou assim, ele quer
microgerenciar tudo, ele quer pagar a conta, porque aquilo é a sensação, né? E quando você começa aqui a implementar processos, grande parte do problema, né, é ele não seguir o processo. Todo mundo segue, e ele é o primeiro a pular o processo, a burlar o processo. Então, você estava falando, eu estava assim, me enxergando. Sim, mas é aquilo, as histórias elas vão se repetindo, né? É isso aí que acontece mesmo. Os processos deveriam ser aqueles que são parceiros, né? Do dono, do empresário. Muitos enxergam isso, tipo você citou, tem grandes empresas. Às vezes demora, né? Mas a pessoa sim, enxerga. tem grandes empresas aí que cresceram através de gestão, mesmo a família, né, na gestão, foram enxergando que precisa passar por essa profissionalização. Agora, muitos realmente, a maioria ainda está nesse estágio que você disse. E aí vem, não sei se você já na sua vida passou por isso, né? Mas em algum momento essa empresa ela vai ter que ter cobrança ou a empresa em si, o tempo vai cobrar algum posicionamento do empresário. Vai chegar um momento que ele não consegue dar conta de tudo mais. Não, e às vezes ele morre antes disso. É fato. Né? E por isso, aí a gente pode até entrar em um outro tema que é fundamental, que é a sucessão. Porque, de certa forma, aquilo que você falou sobre as gerações, né, de que a gente trabalha duro para dar um pouco mais de conforto aos nossos filhos, isso acontece muito também na sucessão das empresas. Né? E, às vezes, o dono, o fundador, ele acha que o filho dele tem a mesma cabeça dele. Não tem, né? Não tem. A sucessão algo muito complicado dentro das empresas. Né? Eu já lidei com vários tipos de casos, né? Assim, sucessores que não queriam, aí você tem que convencer o pai, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Mas ok, seguimos. Agora, o grande problema é quando o pai quer que o filho seja retrato. Esse é um grande problema da sucessão. E não é. Eu sempre digo para os donos de empresa, isso aqui é sonho teu, não é sonho teu. Eu tenho outro sonho. Né? E ainda, se ele quiser ficar aqui dentro, ainda se ajeitar e beleza, vamos para a sucessão, ótimo. Só que é outro estilo, é outro jeito. Isso que a gente falou de gerações, de controle. Né? Você pega hoje uma pessoa que tem um pai que tem uma empresa, vai estuda, fora, faz uma boa faculdade e tal, começa a trabalhar internamente, passar pelos processos, que acho que é um programa legal dele, de começar exato, de conhecer o negócio por dentro, né, o produto, cliente, conhecer mercado, passar pelas finanças, conhecer todas as áreas da empresa. Mas ele vai ter, quando for gestor, ou quando ele assumir, um outro jeito. Ele vai trazer uma gestão que não é mais a do pai. E muitas vezes é o cara que multiplica a empresa. Perfeito. Vai ser aquele que vai fazer a empresa crescer. Né? Então, também, o pai, o fundador, né, também tem que entender isso. Também, a gente tem que trabalhar muito com ele, muito sentimental dele. Você falou que aqui é um sentimento ali, né? Você é tudo meus amigos, isso. Né? E família, né? Quando fala que é tudo da família, etc. Mas também precisa trabalhar as perdas, né? Ele vai perdendo alguma coisa. Mas eu sempre digo que a gente precisa trocar por coisas maiores, né? Trocar por sonhos maiores, por desejos maiores, por coisas que satisfaçam de uma outra maneira esse sentimento, esse desejo que os fundadores têm. E um deles talvez seja a realização da família, a realização dos filhos, né? Os filhos também poder criar independência. Mas é um processo extremamente difícil de ser feito. Tá? E que as empresas precisam fazer, porque muitos empresários ficam pelo caminho, outras empresas são vendidas, ainda produção são bem vendidas, ok. E muitas morrem com muitas morrem com o fundador. Tem muitos casos aí de fundador que não estava bem com os filhos não entravam no negócio. E ele se foi, aí, e agora? Mas é algo que precisa ser muito bem trabalhado.
E aí entra o terceiro G, né, que a gente falou aqui, de gente, gestão, que entra a governança. Né? A governança, e aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente a governança, porque é um termo que está cada vez sendo mais falado, principalmente quando a gente fala de ESG e todos esses conceitos mais atuais, né, da gestão, e que é algo que em empresas profissionalizadas, né, de certa forma, já é um padrão, mas que trazer isso para empresas familiares também tem aí uma dificuldade, que é um pouco do que você faz hoje como consultor. Né? Então, primeiro explica para a gente o que é a tal da governança. A governança é a forma, né, de uma maneira bem simples, é a forma como a empresa é governada, né, como a empresa é gerida. Então, é um conjunto de políticas, normas, regulamentos que direcionam comportamentos. Né? E aí vem junto os valores da organização para que a empresa seja gerida. Tá? É claro que de maneira simples é isso, mas a gente vai falar de políticas para tudo. Então, é um engessamento, vamos dizer assim, tá? Mas da qual também o dono também precisa ser escravo. Eu sempre digo que ele precisa ser escravo também das políticas. Ele pode mudar a política, pode questionar, né? Mas uma vez aprovado, tá? Ele também precisa seguir. Tá? Então, A empresa se torna maior do que ele. Né? exato, exato. Então, cuidar daquilo que é maior, se eu o termo correto. Né? E tem a parte da governança, que é a governança corporativa em si, que aí é a estrutura de mando realmente da empresa. Tá? Então, a gente vai falando de conselhos, conselho de administração, conselho consultivo, os órgãos de assessoramento dos conselhos. Tem lá também a reunião de sócios, as assembleias, etc., que já sai da esfera da empresa em si, da gestão da empresa. Mas na gestão a gente vai falar dos conselhos, vai falar daquilo que executa, o executivo, a estrutura, o organograma, papéis, responsabilidade. Então, é isso que é, em linhas gerais, a governança. Né? Mas se você olhar empresas, principalmente as empresas de capital aberto, né, que a governança é muito cobrada dessas empresas, né, e aí tem política para tudo, né? Política de processo para tudo. Acho que as empresas que estão começando, né, talvez ela começar a estruturação de organograma, de papel, responsabilidade, entender talvez que precisa de um conselho, mesmo que seja um conselho consultivo, né? E o papel desse conselho? Perfeito. É o papel de cada ente dessa governança. E as políticas básicas, né, para começar a se estruturar, mas com foco de que vai melhorar, que vai. Ou seja, não vou virar a chave de hoje para amanhã, Sim. tá? Mas tem que ter uma jornada que precisa ser cumprida. E assim, né, tem um ponto que eu acho que vem antes disso aí, que eu ainda vejo uma grande dificuldade nas empresas brasileiras, que é de ter um planejamento. Né? Porque quando você chega nesse nível da governança, você tem que ter um plano muito claro, né? Que o conselho, seja ele consultivo, seja ele conselho de administração, ele tem esse papel de garantir que aquele plano seja seguido. Né? E a gente ainda vê uma certa dificuldade, não sei se é uma questão cultural, de se lidar com o planejamento no Brasil. Né? O planejamento está na cabeça. Né? Você fala, né? Cadê o plano? Está na cabeça. Né? Sim, acho que o plano estratégico da empresa. Né? Eu trabalhei com japonês. Trabalhei com 8 anos com japonês. Aí o plano, o japonês é planeja aquela PDCA, onde a gente vê o japonês que gasta muito tempo a planejar e pouco tempo depois executa, mas depois para corrigir as cagadas é pouco tempo. O brasileiro É o contrário. planeja pouco, gasta muito tempo e vai corrigir das cacas, né? Mal feito. Mas não é da natureza brasileira. Já que ele está acostumado já tem cultura toda mais centrada, etc. Somos latinos, né? Não é da cultura. Mas acho que falta um esforço para isso, sabe? Assim, pode não ser da cultura, tudo bem, mas a gente. Acho que não é nem o pior para mudar. Acho que é mais difícil delegar, né? Descentralizar,
do que se fazer o plano. Sim. Porque plano é, querendo metódico. Ele tem ferramenta, tem modelos, você vai, né, vai passar por análises e vai fazer um plano de futuro. Mas você sabe que eu acho que tem algo que é muito importante, tá? O assunto é cultura. A gente está falando, o planejamento não é cultura, o plano é cultura de um país, de um povo, não é cultura das empresas, mas a cultura de uma empresa é aquilo que é extremamente importante e é aquilo que faz com que ela seja perene, faz que ela vá para que ela se perpetue. Tá? E como é difícil explicar assim, né, para um empresário, né, que está no processo de profissionalização da sua empresa, o que é a cultura dele, né? Eu trabalhei muitos anos na Ambev, ainda como executivo, e quantas vezes nas consultorias eu chego e as pessoas falam assim, nossa, você coloca a cultura da Ambev aqui? Eu falo, não. São culturas completamente diferentes, né? Eu brinco assim, posso mandar seu time embora? Se eu puder mandar seu time embora, eu coloco a cultura da Ambev aqui. Não, então não tem. Então vamos construir a sua. Não bateu o meta, né? Já vou mandar embora, pode ser. Isso aí. Né? Não, você sabe que eu acho que a cultura ela já existe desde sempre. Acho, não tenho certeza. A hora que o criador, o fundador fez a empresa, ele já estabeleceu tudo. E ele não, obviamente que não está escrito, não está Ele não desenhado, não, mas a cultura existe. E essa cultura vai sendo construída e vai sendo fortalecida ao longo dos anos, né? Ao longo da jornada da empresa. Então, quando a gente faz, eu vou dizer que a empresa não tem uma cultura, ela é uma cultura, né? Então, é um negócio que você sente, que você respira, você percebe, né? Então, quando a gente fala assim que a gente tem que fazer construir a cultura, não, a gente vai fazer um diagnóstico de como ela está hoje, de como ela está depois, a gente vai escrever, né, o que é essa cultura para deixar, é importante que isso aconteça, né? Traduzir essa cultura. Perfeito, perfeito. Traduzi-la para deixar o legado, né, para deixar isso para as posteridades, né? E aí eu acho que é um negócio, aí eu acho que é muito bacana, assim, é um trabalho que é muito profundo, que entra os tais dos ritos, rituais da cultura, ou os processos, políticas, normas, a gente vai bater de novo em gestão e governança, e comportamentos. Né? E que aí pega uma coisa lá da liderança, lá atrás, que você falou assim, que não pode ser falso, não pode ser imposto, né? Porque as pessoas percebem quando, né, um rito ou qualquer coisa é artificial, vamos dizer assim. Você sabe que um chefe meu japonês que ele falava assim, na prática, a teoria é outra. É mais ou menos o que ele está falando. Né? Mas então, o que é isso? É uma hipocrisia, né? Porque aí eu te pergunto assim, qual que é a cultura da empresa? A cultura não é essa que você está falando, que está na parede. Não. A cultura é aquilo que está todo mundo vendo. Então, você percebe no dia a dia. Exato, não tem como esconder isso. Aliás, né? essa história Essas da missão, incoerências, elas afloram. essa história da missão, visão, valores é uma das coisas que eu mais critico, porque se você pega de 10 empresas, todas são quase iguais, muito parecidas, principalmente aquelas que não fizeram um bom trabalho nesse sentido. E a primeira coisa que você ouve, né? Porque como consultor a gente vai lá ouvir lá quem está lá na ponta, porque esse é que sabe o que está acontecendo de verdade. Conta aqui direitinho. Conta aqui para mim. Que ele fala, que negócio que está na parede ali, não tem nada daquilo ali. Né? Tem aquela frase que falam que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então não adianta você ter uma estratégia se a cultura não tem que ter coerência, né? Tem coerência. Acho que a gente está trazendo também propósito hoje, né? Para esse pilar de missão, visão, valor, agregar propósito. Eu acho que tem que passar por isso, né? Mas tem que ter uma reflexão muito grande sobre cada palavrinha que se coloca nisso, junto com toda a alta administração, falar, peão, e aí? Vamos para cá?
porque isso aqui vai bater ali, vai ter que essa mudança aqui, essa mudança ali. Por isso que a cultura, né, a partir disso, né, eu também estou apto a escrever o código da cultura, onde eu estou detalhando o que é essa cultura, que quer dizer, algumas palavras para passar isso para as equipes. Agora, por isso que ela precisa vir junto com políticas, processos, ritos, rituais e uma palavrinha e comportamentos que vão direcionar ritos e rituais. E algo que você já falou um pouco para trás, que ainda que na transição é muito importante são as consequências, sabe? Não existe consequências. E aí as consequências que vai fazer aquilo lá, mas a cultura é essa, a cultura é aquela que está lá, né? Então o que você faz? Você define, né, ritos e rituais. Eu falo o seguinte: você quer uma empresa de resultado, vamos falar da Ambev, você está falando da Ambev. Então, você quer uma empresa de resultado aqui? Sim, quero uma empresa de resultado. Então, então a gente vai falar de padrões, de processos, de metas, métricas, ou seja, estou estabelecendo ritos, cobranças, né? Estou estabelecendo medições, e eu vou fazer isso acontecer. E vou ter as consequências. Para quem bate meta, para quem alcança, beleza, vai ter reajuste, vai ser considerado para promoções, né? Vai ter uma tratativa diferenciada, etc, etc. Agora, aquele que não bate, também vai ter consequência. Vou te dizer isso assim, não sei se é a mesma postura que existe, ou cultura que existe hoje, mas na época que eu trabalhei lá, era muito claro assim, ó, os 10% que batiam mais suas metas, superavam suas metas, né, eles ganhavam bônus duplo. O que era o bônus duplo? 14 salários no final do ano. Os outros 40, para completar a metade, ganhavam bônus simples, que eram 7 salários sobre, né, o seu salário base. Os 30% aqui, que não estão entre os 50, mas também não estão entre os 20 piores, você não ganhou bônus, cuidado, não fique 2 anos sem ganhar bônus, tá? Porque significa que você está na parte de baixo dos resultados. E os 20% que tiveram os piores resultados, nos indicadores de cada um, pode ter certeza, meu amigo, você está sendo cogitado para ser demitido e provavelmente será. E isso era muito claro, muito claro. E é o que você falou, né? A clareza e a coerência. Né? Sim, então, mas tinha as consequências. Né? Quando chega numa empresa que às vezes quer implementar e não aplica consequência, ela cai em descrédito. Então, aquilo, na prática, na teoria, agora tem um aspecto que é importante. Né? Acho que a Ambev ainda é mais ou menos esse modelo, né? Usa a distribuição forçada, né? da avaliação. Que as pessoas, aí a gente vai falar de pessoas que ocupam cargos dentro das empresas, que são os perfis. Tá? Eu lembro que um dia, há muitos anos atrás, numa outra empresa, eu também implantando um programa de bônus, né? E o diretor financeiro, gente, vamos lá, nós vamos ganhar bônus aqui na região, né? Nós vamos comprar um apartamento na Fiosa, e não sei o que. Cara, o gerente abre assim. Por quê? Porque para aquele público, para aquele colaborador, isso não. Então aí a gente vai estar no perfil. Aí você fala, não, bebe lá, ele vai ficar aquele cara que é um leão por dia, sangue no zóio, e vou crescer, senão eu vou embora dessa porra aqui. Cara, isso, e ainda tem uma questão, não só isso, cara, que é o seguinte, o seu momento de vida. Para mim, isso, eu fiquei 12 anos na Ambev. Durante 12 anos fez sentido. Durante 10, vai, vou falar 12. Você ficou milionário só fora. Não, fiquei milionário não. Eu fiquei doente. É diferente. Eu comecei a adoecer, a saúde foi embora, e eu falei, isso não faz mais sentido para mim. Né? Então, tem o ciclo também, né? Tem sim, mas eu acho que tem muito esse perfil. Quando você chega no empreendedor, a gente está aqui falando da empresa familiar, nessa cultura que ele está falando, né? de centralização. Cara, o empregado, ele não quer ficar rico, não quer ganhar dinheiro, ele quer manter o emprego dele. Ele quer trabalhar das 8 às 5, depois ele vai dar no raio, dar uma
fotinho, Fazer né? um churrasquinho Fazer no um final de churrasquinho no semana. fim de semana e tudo bem, não tá errado. Não. O cara não tá errado. Tem uns que. Então tem que ter o perfil da pessoa também, que vai ter que ser considerado. E aí quando a gente faz transição de cultura, a gente fala, vamos pensar assim, naquilo que é familiar, que tem todos os aspectos perniciosos e aquilo de não geração de resultado, né, de não consequências, para uma cultura de resultado, você vai ter que trocar pessoa. Sim, né? Você vai ter que vai fazer os omeletes sem quebrar o pau. Aí nós, consultores, nos tornamos os maus. Que, nossa, mandou aquele cara embora. Assim, não foi o que mandou embora. Aí a pessoa organizou a cultura, né? Foi sendo implementada e, mais uma vez, não coube para a pessoa. Ela não quer. Ótimo, não tem problema. Porque esse é um julgamento. Você sabe que, às vezes, cara, eu me pego, assim, eu servi exército. E eu tenho um grupo de amigos que a gente se relaciona até hoje. Mais de 30 anos que a gente se conhece, mais de 35 anos que a gente se conhece, e a gente se relaciona hoje pelo WhatsApp. Vários deles são aposentados, vão para o sítio. Eu falo, gente, eu não conseguiria fazer isso nunca na minha vida. Com a idade que a gente tem, está num sítio, né, plantando banana. Mas para ele faz sentido, para ele é legal. Ele lutou a vida inteira, ele lutou a vida inteira para isso, né? E faz sentido para ele. Eu acho que a gente tem que entender que cada pessoa tem. Cada um. É bom que acontece isso com eles, né? Porque, cara, tem uns aí, talvez a gente vai fazer parte disso, que se aposentar morre, né? Se aposenta. Então, cara, faz alguma coisa, ocupa a cabeça, tá? Eu acho que tem toda essa transição de pessoas dentro das organizações. Algumas mudam, né? Nesse modelo que você está falando. Mas a maioria não muda e não se sente bem, cara. E tudo bem. E vai ser feliz em outro lugar, né? Agora, que uma mudança de cultura ela precisa ser muito patrocinada de cima para baixo, ela precisa. E às vezes é o que você falou, uma coisa que para mim é perfeita, que é o seguinte: você tem que trabalhar muito a cabeça do dono, porque é ele que tem que fazer a grande mudança, né? Tem que ser, tem que vir, porque, cara, tá todo mundo de olho. Se você mijar fora do pinico, todo mundo vai falar e tudo que você está falando vai por água abaixo. Então, é um exemplo, né? É um exemplo. A gente fala que o líder tem que ser exemplo, e não é verdade isso, porque o líder é exemplo. A gente fala que o líder tem que ser um bom exemplo. O ideal, acho ele que é exemplo de qualquer forma. Exato, né? A gente fala, pô, o líder tem que ser exemplo, né? Mas isso é balela, ele é exemplo. Ele não tem que ser porque ele é. Impostou no cargo é exemplo. Agora, se ele é um bom exemplo ou um mau exemplo, aí vai depender. Mas tem que ser, tem que se policiar. Tem que se policiar. É difícil, a pessoa precisa fazer uma mentoria, precisa de um pouco, precisa de tudo que for necessário. Fala pouco, faz pouco, né? Define em cima da regra. Cara, No dia que o Dimas esteve aqui, ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é verdadeira, que é a seguinte, né? Independente do tamanho da empresa, pode ser um grande conglomerado, pode ser uma empresa ainda nesse processo, mas o dono, o presidente, o CEO, você pode chamar, eu não gosto desse nome CEO, porque eu acho que ele está mal aplicado, né? Porque, na verdade, CEO é quando você tem um conselho de administração, você tem, né? E ele é só o executivo. Mas o presidente, o dono, o empresário, qualquer coisa, ele é solitário, né? O Dimas fala isso. É uma solidão da liderança. O cargo, né, trabalha muito isso. Eu sempre, vamos pensar assim, a solidão tem a ver com o peso da sua voz. Quando a gente, sabe que nós, lá no passado, nós trabalhamos na Ambev, eu trabalhei na CAI. Tirou na CAI. Foi onde eu ganhei minha barriga. Eu ganhei minha úlcera. Então, vamos pensar lá na linha de produção, nós dois trabalhando junto, e nós dois falando qualquer coisa da empresa. Pô, tem uns investidores, a gente acha que tem, parece falar. Sim, vamos lá. O povo está comprando. Mas você acha que alguém ia dar bola para nós? Aí o cara vira líder, e a gente trabalha isso desde a liderança, você trabalha isso desde a liderança também. Porque aí, se eu virei seu líder, se eu falar isso, aí você
O chefe falou, o chefe falou. Então, quanto mais você vai subindo na cadeia hierárquica alimentar da empresa, né, mais a sua voz tem peso. Então, é ouvir o máximo e falar como você não tem que compartilhar. E quanto mais você está lá no topo, né? Você não pode ter a solidão do cargo. Né? Isso é muito sério. Né? Por isso que a gente, às vezes, é bom para que o cara possa até conversar, trocar ideia. Porque mesmo, né, decisões tem que ser tomadas. Sim. A pessoa não sabe o que não faz, não sabe o que faz. Não é só o fato dele falar ou não falar. Né? Não, eu falo assim, eu vou dar um exemplo que eu costumo usar, né? A gente faz mentoria para outras pessoas, né? Mas a gente também tem que ter um conselho da nossa carreira, né? Então, de vez em quando eu converso com umas pessoas, mas o que eu faço aqui agora? Porque a gente também se sente perdido, né? Sim, a gente tem no próprio negócio nosso, a gente também tem as horas de apoio. Né? E deixa eu pegar um exemplo que eu vivo com isso que você acabou de dizer, que é muito interessante, porque você traduziu um pouco uma coisa aqui. Quando a gente está desenvolvendo um líder, seja aquele, né, que veio da operação, primeira liderança, ou quando ele está... Geralmente isso não é primeira liderança, mas quando ele está subindo também. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, olha, deixa eu te falar, a partir de agora vai ter festa da empresa no final do ano. Então, esse ano você não é mais, né, um colega, você é um líder. Então, muito cuidado com as suas ações na festa do final do ano. Estou dando um exemplo muito simples aqui, mas só para traduzir o que você está dizendo. Porque uma coisa é eu, como colega, ficar bêbado na festa do final do ano, cantar uma pessoa e fazer, né? E outra coisa é eu como... Então, uma das primeiras coisas que eu falo com o líder que se transformou, né, se assumiu um papel de liderança, falo assim, a partir de agora, o que você fala, o que você comenta na hora do almoço, né? O que você faz na festa do final do ano, isso tem outro peso completamente diferente. Tem outro peso. Eu virei líder agora, né? Eu cheguei em casa, com a mulher virei líder, né? Comemora, é festeiro, né? Depois de 30 dias ele já está, peraí, vou voltar para trás, né? Mas tem uma responsabilidade muito diferente. Se você pega nas empresas, talvez 10, 12%, o quadro é de liderança. Então, o cara, quando chega aí, ele já tem que ter esse. Opa, já não sou mais 88%, né? Eu sou uma casta diferente, né? Não no sentido pejorativo, né? Mas ele tem que ter comportamentos diferentes. E é isso aí, o peso da voz é diferente, tudo que ele fala, tudo que ele faz é diferente, o julgamento é outro, né? E ele vai, essa necessidade de afastamento que vai levar à solidão, ele também vai ter que patrocinar isso, né? Não vai poder mais sair e falar na mesa do boteco que falava antes, tem que tomar muito cuidado. E para o empresário, né, e acho que o Timas falou aqui, ainda tem um outro peso nesse sentido, assim, de qualquer decisão que você tome, não impacta só você. Impacta você e impacta todo mundo que está ali com você. Todo mundo empresário. Não é fácil ser empresário. Por isso que eu falo que ele também tem que se preocupar com a saúde, né? Se preocupar porque, cara, quando toma, a gente que é empregado, né? Sou empregado, nós empregados somos, a gente trabalha de segunda a sexta, vai embora, né? É claro que tem os riscos de você perder emprego, etc. Tal. Cara, não conheço um empregado que morreu no emprego primeiro até hoje, mesmo que nós trabalhávamos lá em um monte de empresa antes, aí tudo bem, né? Ou seja, faz parte. Agora o empresário não, ele, as decisões ele precisa tomar cuidado, bem pensado. Eu acho que o empresário, né, principalmente quando ele chega nesse momento de começar a pensar a sucessão da empresa, seja a profissionalização, ou, né, a empresa já se estabeleceu e ele está naquele momento ali, ele tem que pensar, primeiro na empresa, lógico, também, né, ele tem que pensar na perenidade da empresa sobreviver a eles, né? Ele tem que pensar na saúde dele, porque em geral ele já está cabelo branco, né? Já está na nossa idade, porque leva um tempo para chegar até lá, então ele tem
que pensar na saúde dele, porque uma coisa é você passar um estresse aos 35 anos, outra coisa é você passar um estresse aos 50, né? Aos 55, aos 60, então tem que pensar. Ele tem que pensar na saúde familiar, né? Nas relações familiares, nas relações que se estabelecem na família, que pode ser decisão, tá bom, então ninguém aqui vai trabalhar na empresa, vou profissionalizar a empresa aqui, tudo bem, mas vamos manter a família, né? Ou não, aí são decisões. Mas assim, ele tem que pensar nessas saúdes, né? Na saúde da empresa, na saúde dele, na saúde da família. Né? Mas eu acho que não precisa esperar, talvez, para cabelo, sabe? Porque a gente vê isso acontecer com cada depende importante. E aí, relações, famílias, filhos, né? Tudo biológico aqui. Né? Ou, tá bom, pode ser que tá tudo ali, né? Mas não se curtiu, vamos dizer assim, não se aproveitou o tempo da maneira adequada. Tá? E é um perfil que acontece muito, fica muito dedicado ao trabalho. Cria aquele círculo vicioso, né, de interdependência, porque do jeito que ele também, falando da centralização, da microgestão, isso tudo também gera nele uma dependência de estar fazendo aquilo. Né? Então, o cérebro o cérebro nosso é brincadeira, né? Ele vai repetindo o comportamento e vai te levando para aquilo que você faz todo dia e vai fazer cada vez mais. Cara, então eu acho que pode ser que atrase. Pode ser que ele se arrependa de não ter feito isso em algum momento mais no passado. Tá? Mas eu acho que ter clareza sobre isso, cara, quanto antes melhor. Quanto antes melhor. É que poucos têm essa clareza, né? Só percebe isso quando a coisa já está. Só. Até porque talvez a nossa geração, né, o trabalho era uma razão principal da nossa vida. Talvez vai esquecendo o resto, mas às vezes não dá tempo. E sem contar outras relações, no caso de família, de amigos, né? Depois que a pessoa vai embora, aí que a coisa se compara. Tem histórias de empresas familiares aí que os fundadores, né, os fizeram, depois aí vem as gerações, né, meu amigo? Que vem a primeira, aí vem os agregados. Começa a complicar, né? Aí vem a segunda geração e os agregados da segunda. Quer dizer, se eu sou seu irmão, nosso pai deixou alguma coisa, tá tocando, beleza, nós estamos aqui, né? Ainda vai ter umas brigas, mas aquelas brigas de família, né? Perfeito. Aí já vem uma pessoa aí falando no seu ouvido, vem outra aqui falando no meu ouvido. Aí já temos os nossos filhos, né, que já vão ser primos. Aí vem a mãe dessa pessoa que estava falando aí, que está falando aqui, né? Que tem a sogra. Exato. E vem, cara. Então, aí que é a necessidade, essas empresas brasileiras que são longevas, né? Que é a estruturação da governança da família. Né? É o que você botar além ainda da governança da empresa. Exato, né? que é a governança da família, que define regras lá no acordo de sócio, tal, quem vai entrar, quem não vai, quantas pessoas vão entrar por geração. Né? Então, tem modelos de governança de família muito forte no Brasil. Né? Por essa necessidade, porque a família vai abrindo, né? Exato, ela vai. Exato, mas tem que ter uma clareza de mente muito grande para saber que aquele negócio vai perpetuar, vai durar, mas que a família não vai ficar ali dentro. Então, já começa a estruturar isso desde sempre, as gerações futuras, cada um no seu quadradinho, com os agregados, etc. Mas é difícil. Existem exemplos, né? A gente tem talvez uma das maiores empresas do país em termos de resultado, a PEC, né? Ela tem isso muito claro nesse sentido. E se perpetuou, né? Sim, e continua crescendo, é um exemplo que está aí, né? E continua crescendo, que é muito valiosa, mas que tem que ter esses passos. Né? Não adianta. Cara, vai entrando gente na família. Eu falo, isso não precisa nem ter uma empresa no meio. Uma coisa são os irmãos, como você disse. Aí todo mundo vai ficando adulto, vai ficando um pouquinho mais velho, aí tem os cunhados, né? E aí já começa a dar umas briguinhas na família, não tem nem empresa no meio. Imagina quando entra empresa, poder, dinheiro, patrimônio. Rapaz, não tem jeito. Bom, meu querido, olha, já tem mais de uma hora que nós estamos falando.
E Traz uma cerveja que traz uma cerveja que né? vai uma hora. Eu costumo, nesse ponto, fazer uma pergunta para as pessoas, assim, né? Principalmente os mais estão ali no meio da carreira, né? Que estão naquele momento da mudança. O que você falaria, né, para a pessoa que você era lá atrás? Com você, eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente, porque é muito interessante, né, que nós temos mais ou menos a mesma idade e você tem uma forma de pensar muito parecida com a minha. Eu também acho que se um dia aposentar, não sei, eu acho que eu morro no dia. O que um profissional, né, com essa experiência que você tem, tendo, né, consolidado uma carreira executiva, depois, né, já consolidada uma carreira como consultor, que é difícil consolidar uma carreira de consultor, né, um trabalho longo, é reputação, é network, a carreira de consultor ela é engraçada, né? Várias carreiras são assim, mas de consultor é bem forte isso. Você pode fazer 10 trabalhos bons, né? Se você fizer um ruim, a sua reputação vai ser muito abalada. O que você vê com todas essas mudanças que nós estamos observando, né? Você falou aí na tecnologia, você falou nas mudanças sociais, nas formas como as pessoas se relacionam, né? Nas mudanças demográficas. Você falou, né? Seus pais tiveram 11 filhos, a gente tem 2 ou 3, os nossos filhos têm uns que não quer nem ter mais, né? Só os pets. Só os pets. Em todas as mudanças. O que você vê e como você está se preparando para esses próximos anos de carreira? Eu acho que o aprendizado, né? Eu não consegui falar o Lifelong learning, né? Que é o aprendizado eu gosto de contínuo. umas palavras em inglês, então, né, cara? Tudo meio trava-língua ainda, Meio né, rapaz? É trabalho. meio difícil, né? Mas o aprendizado, né? Mas eu acho que o aprendizado com mais profundidade. Eu falei, acho que a gente tem que escolher o que aprender, cara, e aprender de maneira mais profunda. Porque a informação hoje é muita informação na sua cabeça. Se você quiser estar antenado em tudo, você não consegue estar. Eu tive uma aula o ano passado no curso de executivo de governança, era um professor muito bom. A parte inteira de aula foi informação com uma cachaça. Ele fez uma curva de o quanto que as coisas vão mudando o conhecimento e quanto que a nossa capacidade de entender o que está acontecendo. E já está numa fase de disrupção. Eu não consigo mais entender o que está acontecendo, eu não consigo acompanhar mais. Isso tem gerado uma ansiedade. Eu não tenho mais competência para entender tudo e para saber tudo que está acontecendo. Então tem que ser muito seletivo no conteúdo. Né? Cara, muita porcariada. Né? Muita coisa que não tem valor não, e que é empurrada. 99%. Né? Então, escolher e aprender de maneira mais profunda. Então, acho que falta um aprendizado, e inclusive com gerações mais novas. Tá? Então, acho que falta as pessoas, falta postura daqueles que resolvem o problema. Então, deixa que eu resolvo. Né? Mata no peito e resolve o problema. Dentro das empresas, as pessoas precisam resolver o problema. Agora, como vida, né, cara? Empatia, se relacionar bem, ouvir as pessoas, entender os outros. As pessoas não entendem, não dialogam, pressuposto para julgar. A gente julga as pessoas no primeiro minuto e acha que aquilo é uma verdade absoluta. Né? Dá tempo, né? Tudo bem, tá tudo para vocês conhecerem. Tá? Você sabe que tem algo que eu acho assim lindo, maravilhoso, mas que é a comunicação não violenta. E qual que é o pressuposto da comunicação violenta? É você visualizar seu ego. Cara, que é a coisa mais difícil. É a primeira regra para você entrar nesse processo. Então, desvaziar o ego é difícil. Principalmente numa sociedade que valoriza muito, né? Ela é muito egocêntrica, né? Então, a gente ter essa capacidade. Eu costumo dizer assim, que grande parte dos problemas que a gente observa nas empresas são erros de comunicação. E os erros de comunicação não é erro de falar, mas é o erro de escutar. Né? A gente não escuta as pessoas. Isso que nós estamos fazendo aqui, de ficar uma hora olhando um para o outro conversando, é muito raro hoje. As pessoas querem tudo assim.
empresa, né? já olhou de rabo de zóio para uma coisa que eu não gostei, já vão Já não vou briga, sacar. Exatamente. E eu acho que essa é a grande questão, né, que eu acho que nós, consultores, acabamos desenvolvendo essa competência, porque quando você escuta, né, eu tenho uma frase que o pessoal até brinca nas empresas, ele fala assim, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Porque assim, me explica como se eu não soubesse nada, porque eu não sei. Na sua empresa eu não sei nada. Né? Então me explica assim, do jeito mais simples possível. E isso que você falou é perfeito, né? Eu falo isso muito com meu filho. Ele é adolescente, de ouro, não posso reclamar nada dele nesse sentido, mas assim, sempre falo com ele, ó, existe forma e conteúdo. Às vezes você vai falar a mesma coisa de duas formas diferentes, a pessoa vai entender de forma diferente. Então, olha para o conteúdo daquilo que você está dizendo, mas olha a forma como você está dizendo. Exatamente. como se você chega na sua esposa um dia com um buquê de rosas, né? Você falou, linda, sua esposa, Giovana. Giovana, maravilhosa, essas coisas para você é a mais bela de todas elas. É uma coisa, agora se você ficar com a mesma cor, vamos sair que eu tudo você, sabe o que é o como, né? E isso nas empresas, né, a empresa, você falou de gestão de conflitos, eu acho muito interessante esse tema, porque costumo dizer que a empresa ela é feita para ter conflito. Né? Porque, primeiro, é um tanto de gente diferente que tem que conviver 10 horas por dia com objetivos que muitas vezes se chocam. Né? O objetivo do financeiro é diferente do objetivo de vendas, que é diferente do objetivo da logística. Então, ela é feita para ter conflito. E qual é o nosso papel? Fazer mediação, fazer. Agora, eu vejo, tá? Em todas as instâncias tem que ter conflitos. Tá? Tem que ter. É isso aí, somos diferentes, estamos aqui para construir alguma coisa. Agora, eu vejo isso muito em sócios. E aí é muito perigoso, tá? Porque eles deixam de conflitar e, às vezes, o negócio para. Decisões que precisam ser tomadas não são tomadas. Vai entrando naquela letargia, tá? Então, tem um conflito. Eu tenho um slogan, né, quando eu trabalho com isso. Você falou, gente, o que vale aqui é o bem maior. Não é o meu, nem é o teu. É o bem maior. Então, vamos pensar naquilo que é o melhor para a organização. E vamos quebrar o pau. É claro, regras, com amadurecimento, pessoas maduras, mas que precisa conflitar, precisa. Porque senão, decisões não são tomadas. E a boa sociedade é quando são pessoas diferentes, né? Têm competências diferentes, complementares, e que às vezes vão quebrar pau do jeito correto. Né? Sim, tudo bem, vamos embora. Né? Você sabe, né, um jeito de resolver, pelo menos eu uso muito isso, né? Quando vamos entrar numa discussão, a gente fala, vamos fazer o seguinte, por regra, não vai ser nenhuma das duas ideias. Vamos construir uma terceira. Não é por regra, então só é regra. Então, mesmo que seja muito parecido com uma das duas, mas não vamos construir uma terceira. Porque a gente tem que aprender a construir alternativas. E deixar, porque quando a gente vai falar das posições, tá, o egozinho está lá e não tem jeito. Não, e principalmente, né, quando você falou da sociedade, é interessante observar isso. Porque, principalmente numa empresa bem sucedida, né, o ego ele vai cada vez inflando mais também, né? Ele vai ficando cheio, né? E as pessoas acham, não, a empresa está nessa situação por minha causa, que eu faço isso. Né? É aquela eterna briga das áreas da empresa. Qual área que é mais importante? Todas, né? Assim, uma não vive sem a outra. Não, a gente tem um foco só, um processo só. No fim, a empresa tem um objetivo, que é produzir, ou vender, ou comercializar aquilo que ela faz. O resto está tudo ali para colaborar. Cada um tem um pedacinho, mas que tem esse ego existe das pessoas. Existem dentro dos departamentos e aí vai para o meu subordinado, vai para o seu subordinado. Esse que às vezes falou da comunicação. Né? Talvez a gente vai entender que isso vai enxergar isso dentro da comunicação. Mas é conflito mal resolvido, é um querendo pegar o outro. Cara, você vai na reunião, né? Vamos pensar, nós estamos na reunião de diretoria. Você mostrou um número ali que eu não gostei, que de alguma forma me incrimina, cara. Na hora. Quando eu puder te
ferrar, eu vou te ferrar também. Então tá na caderneta aqui. Então, infelizmente isso não existe mais, mas as pessoas precisam pensar naquilo que é o departamento. Bom, pessoal, sabia que essa conversa ia ser boa, né? Porque, primeiro que várias pessoas comentaram, e segundo que assim, a gente foi descobrindo alguns pontos, né, de mais ou menos a mesma idade, passando por algumas experiências parecidas, isso é muito legal. Eu gosto dessa história, né? Eu sempre falo, né, que carreira é caminho, né? E é engraçado como pessoas diferentes, né, em determinados momentos se encontram assim, né? E às vezes andam um pouquinho de tempo juntas, às vezes só se encontram e se separam, mas são esses encontros, né, que vão construindo o que a gente é, né? Você passou para cá, você passou por de empresa, né? E a gente é a soma de tudo isso. E é por isso que o Somos Mais Que Um, né? O nome é esse, né? Porque a gente é mais do que uma pessoa. Muito bom. Casaroso, vou abrir para você, se você quiser falar alguma coisa, se despedir, comentar alguma coisa, e depois eu encerro. Cara, eu quero só agradecer o papo, o bate-papo aqui, tem que ser assim mesmo, né? Descontraído, não tem uma verdade definida, né? Mas tem aquilo que é conhecimento e a gente vai compartilhando. Certamente a sua audiência, né, vai aprendendo um pouco com cada um que vem aqui. E a gente vai construindo o nosso mais que um, né? É isso. A gente é essa experiência toda meio maluca aí, né? Que vai nos fazendo, né? Nos construindo e aqui para compartilhar, cara. É um prazer estar aqui contigo. Isso é perfeito, você falando, porque eu falei, né, que um dos objetivos é conversar lá com o filho, com a geração dele, sobre escolha de carreira. E é muito comum nessa idade que eles estão, eles ouvirem assim, a carreira certa é essa, a carreira certa é a profissão certa é essa, a profissão. Eu falo, gente, não tem profissão certa, não tem carreira certa, não, mas tem um que a gente constrói. Né? A gente constrói, tem. Eu falo sempre que a gente tem que ser bom no que a gente faz, tá? Porque tem advogado e eu vou usar o dinheiro aqui como unidade de medida, mas eu não acho que isso é ser bem sucedido. Tá? Apenas uma visão mercadológica e capitalista. Tá? Mas tem advogado que está aí na luta e que se estabelece e que ganha muito bem, né? Assim como tem médicos, e tem advogados e tem médicos que não progridem, né? E que não andam na carreira. Tudo bem. Cada um fez a faculdade, tem talvez a mesma, acesso à mesma Partiram informação. do mesmo ponto. Sim, só que uns evoluíram mais que outros. Então, acho que você tem que ser diferente, fazer aquilo que é importante, aquilo que é bom, e o correto, o seu melhor que você pode ser, né? E ser feliz. Né? Porque aí, misturando, pode ser que aquele que ganha menos ficou para dinheiro. trás é mais feliz, aí também não tem problema. É isso que eu ia falar, assim, é importante, isso é uma coisa que eu gosto muito do meu filho. Dinheiro é uma medida, e é inegável, a gente não pode dizer que na nossa sociedade a gente não é medido por dinheiro, mas é uma medida, existem outras, né? Quantas pessoas a gente conhece, você deve conviver com pessoas assim, né, empresários, que ganham muito dinheiro, mas que, né, estão despedaçados, né, de diversas coisas. E às vezes tem a pessoa que não ganha tanto dinheiro. Você falou um negócio que eu achei muito legal lá no início, que é aquela história, né? A vida era mais simples, né? A gente que foi complicando a nossa vida. Será que eu preciso tanto assim? Aquilo que eu falei, eu tenho amigos que aposentaram já e foram para o sítio, e às vezes estão muito mais felizes do que eu, né? Por quê? Porque entenderam. Acho que essa relação de dinheiro que realmente pessoas não né? E eu entendi hoje nas redes sociais. A rede social é deprimente, né? Parece que todo mundo é rico, tem uma vida maravilhosa. Eu falo, gente, Cara, aqueles que são filhos, né, quando a gente vai para as relações, muitos não queriam isso. Porque o que fica vai ser o bom conselho, vai ser essa boa experiência, vai ser tomar a decisão correta em momentos difíceis, decisões com ética, com valor. Né? Isso é mais importante. Isso vai ficar. Esse é que é o tal do propósito, né? Que a gente constrói, porque
O dinheiro é aquela história. Você comentou isso aqui, né? Muitos empresários, a gente vê que construíram um grande patrimônio. E aí eles morrem e deixam para trás uma família que não foi aquele que quis construir, mas que virou, que é aquela família que ninguém conversa com ninguém, todo mundo briga na justiça, só se fala por meio de advogado, né? Então, esse é o que trouxe o sucesso, vamos dizer assim, do empresário, o dinheiro que ele ganhou. Ele, às vezes, obviamente que muitas vezes não tem culpa nenhuma. Muito pelo contrário. Ele não era o que ele queria. Exato. Né? Tá? Ele fez muito bom coração, certamente cuidou bem dos filhos, deu o que podia dar, se esforçou. Mas aí é aquilo, né? Enquanto são irmãos, ainda dá para negociar. E ele é agregado, vem o resto. Né? Oh, vai lá, você tem uma partinha a mais. Pô, não, aquilo aí tá injusto. Aquele imóvel era seu. Né? Aí vai, né? Aí vai. Infelizmente, realmente é uma tristeza, mas acho que independente de ser bem sucedido financeiramente, no negócio, etc., acho que a presença, sabe, de bons conselhos, acho que isso é muito valioso. Bom, gente, se a gente for ficar aqui, nós não vamos sair daqui hoje. Então, como é a noite... Aqui, não, toda hora eu tento fechar, você não deixa, a gente começa tudo de novo. Não, mas você precisa descansar também, porque amanhã você tem muita coisa para fazer também. Mas nós vamos ter outras chances, né? Eu já falei pro Dimas que eu fui lá outro dia desse no Dimas, falei, ele me mostrou um espaço, eu falei, você monta um estúdio aqui, vamos fazer uns conteúdos aqui, trazer gente para conversar e bater papo, né? Tem umas áreas boas. Então a gente vai ter outras oportunidades com toda certeza. Se você gostou, lógico, eu adorei o papo aqui com a Casa Outro, vão ter o vídeo vai estar no YouTube ainda hoje, né? Que eu não gosto de fazer ao vivo, porque a gente às vezes, né, se enrola, dá umas escorregadinhas, mas do jeito que foi aqui eu vou postar. E durante a semana vamos ter os cortes nas redes sociais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de seguir a gente. Até o nosso próximo bate-papo.